Genética. Anomalias genéticas devem ser... Meu Deus. Anomalia genética. Anomalias genéticas devem-se a alterações no material genético. A essas alterações dá-se o nome de mutações. Na espécie humana, essas anomalias estão associadas a muitas e variadas doenças graves de transmissão hereditária. As mutações podem ocorrer a dois níveis: mutações gênicas, quando se dá uma alteração no gene passando a existir uma ou outra forma alélica desse gene, e mutações cromossômicas. Trata-se de alterações a nível de porções de cromossomas ou de cromossomas completos, ou a mesmo nível de conjuntos de cromossomas. Deficiências genéticas, como daltonismo e hemofilia e anemia falciforme, são resultado de mutações gênicas. Se as mutações ocorrerem nas células somáticas, não vão ser transmitidas aos descendentes. Não são hereditárias, a não ser em caso de reprodução assexuada, e suas consequências para o indivíduo dependem da fase de desenvolvimento em que ocorre a mutação. As mutações que ocorrem nas células germinativas são transmissíveis à descendência. Clonagem é o processo usado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. O resultado da clonagem, que tem a mesma composição genética do original, é chamado de genoma. Genoma é a sequência completa do DNA de um organismo, ou seja, o conjunto de todos os genes de um ser vivo. Estudar o genoma é como estudar a anatomia molecular de uma espécie. Projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano iniciou-se em 1990 e tinha como objetivo determinar a sequência de todas as bases do DNA genômico e identificar e mapear os genes distribuídos em nossos 23 pares de cromossomos. Os pesquisadores armazenariam essas informações em bancos de dados e desenvolveriam ferramentas e propiciassem a análise detalhada de cada uma. Transgênias ou transgênicos. Transgênicos são organismos vivos, normalmente plantas e animais, geneticamente modificados. Com o avanço da engenharia genética, surgiu a possibilidade de alterar o DNA de alguns seres vivos, com o intuito de potencializar, criar determinadas características que seriam inviáveis de serem produzidas pela natureza. A modificação genética pode incluir diferentes tipos de técnicas, como a manipulação do DNA recombinante de diferentes espécies, fusão celular, hibridizações e etc.